E Provérbios 27, do 23 e 24, fala assim: esforce-se para saber bem como as suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção a seus rebanhos, pois as riquezas não duram para sempre, e nada garante que a coroa passe de uma geração para outra. Então, para a gente administrar com sabedoria, né, as nossas finanças, para a gente nos organizar financeiramente, a gente precisa entender a realidade das nossas finanças, a gente precisa entender a realidade, como está o nosso rebanho, como estão as nossas ovelhas, e para que a gente consiga entender, está organizado ou não está? Eu preciso me organizar ou não preciso? Então, tu entendendo como está o seu rebanho, vendo que as ovelhas estão doentes, que você precisa se organizar, é o primeiro passo para organização financeira. A gente viu também que na primeira sessão, né, que a gente é mordomo. Na segunda sessão também a questão da oferta, né, que ela precisa ser planejada. Então a gente precisa alinhar, né, essas realidades e para que ninguém confunda a questão da liberdade, né, de ofertar com liberdade, voluntariedade, tudo, como uma irresponsabilidade. Ter uma planilha impecável não é garantia de um coração livre. E o contrário também. Você não ter essa planilha não quer dizer que você é livre. Não é sinal de que você é mais espiritual ou está liberto só porque você não controla ou porque você controla. Uma mentira sutil que há no nosso meio, né? Um engano, não vou usar. Mentira é que anotar os gastos, gerir investimentos, fazer qualquer tipo de conta. A gente tem total potencial de transformar qualquer coisa que você possa imaginar. É até sobrenatural como às vezes uma coisa tão simples se torna algo tão poderoso na nossa vida. Mesmo ela sendo boa ou ruim, como um Deus falso, tá? E Keller ele transforma, ele divide ali os ídolos, né, em basicamente dois: os superficiais e os ídolos profundos. Os ídolos superficiais são aqueles mais visíveis, assim, né, que é a sua esposa, o seu marido, o dinheiro, aquele que tá mais fácil, né, de visualizar, tu consegue identificar de uma maneira mais fácil. E os ídolos profundos são aqueles que vêm junto com esse ídolo visível, né? Que são basicamente os ídolos que estão mais escondidos e que geralmente eles são extremamente difíceis de ser identificados pelos outros, mas principalmente por nós mesmos. Eu não amo o Pix, eu não amo o dinheiro, a moeda, eu amo o que ela proporciona na minha vida. E é quando eu passo a pensar o porquê que o dinheiro está nesse lugar no meu coração, que eu começo a identificar esses ídolos profundos. Então o dinheiro é só a superficialidade de algo muito mais profundo que está ocupando o lugar de Deus em seu coração. Alguns desses principais ídolos, né, quando envolve dinheiro, é o controle e a segurança, que pode ver que essas frases estão basicamente nas três sessões, porque é o que mais tem, nos afeta, né? A questão do controle, de estar seguro, da provisão. Então, a gente acumula pelo medo do amanhã. E então, o ídolo superficial é o dinheiro, é o acúmulo, mas o ídolo profundo é a falta de fé na provisão, é depositar a segurança, é querer ter o controle da situação. Ou então pode ser também aprovação, né, status, já falei também, poder, influência, ou talvez um conforto, né, de que o dinheiro a gente vive num mundo caído, um mundo de muito sofrimento, então eu uso o dinheiro para que ele afague o meu ego, que ele possa me proporcionar coisas boas. Então ele é usado para fugir das responsabilidades e buscar os prazeres imediatos.
Existem muitos ídolos profundos, irmãos, envolvendo o ídolo superficial do dinheiro, que provavelmente a gente nem conheça. Não tinha como eu listar todos aqui, porque tem muitos que a gente nem entende. E como eu falei, é muito difícil a gente sozinho identificar, irmãos. Então, por isso que é importante a gente viver em comunhão, a gente ter irmãos confiáveis ao nosso lado, a gente conversar com as nossas esposas, a gente conversar com os nossos amigos, porque diante das nossas conversas, da confissão dos nossos pecados, os irmãos vão nos ajudando a identificar esses ídolos profundos. Os irmãos vão nos ajudando a identificar a nossa ganância, avareza, falta de fé no Senhor. Apenas economizar mais, ou então tentar ser mais generoso, não vai te libertar por completo. Talvez ajude, eu falei, né, a generosidade como uma disciplina espiritual, mas não vai libertar você completamente do Deus Mamon. Diante de tudo que eu falei nas outras sessões e nessa, você provavelmente percebeu, né, o que eu falei lá no início, do perigo que quando a gente fala sobre dinheiro, como a gente fala sobre como lidar com dinheiro, e é justamente porque ele tem esse grande potencial, né, de se tornar um ídolo para nós. Quando eu falei dos filhos, esposa, marido, isso acontece, mas o fato do dinheiro é que ele, às vezes tu nem sabe que tu tem ele como um ídolo. A raiz por trás da idolatria ao dinheiro tem diversos motivos escondidos, e quando a gente percebe isso, irmãos, às vezes já é tarde demais, já tem muito estrago feito. Um dos principais ídolos profundo em nosso coração, envolvendo dinheiro, bens, finanças, é a ganância. No livro também, Tim Keller, ele conta que ele estava preparando uma série de sermãos sobre os 7 pecados capitais. Então ele falava que cada um ele ia falar de um desses pecados. E a esposa dele chegou para ele e falou, eu posso até apostar contigo que quando tu falar sobre a ganância, vai ser o dia que vai ter menos pessoas no público, vai ter menos pessoas no público ali, né? E incrivelmente ela estava certa. Será que é porque as pessoas não queriam ouvir aquilo porque elas sabiam que era gananciosas? A gente está tendo exemplo disso talvez hoje aqui também? Eu não acredito que seja medo de falar do assunto, eu não acredito que seja simplesmente porque, não quero que toque nessa área da minha vida. Eu acho que é porque as pessoas não identificam que elas são gananciosas. Então elas acham que não é necessário ouvir falar sobre isso. Eu vou pesquisar outras coisas, porque com dinheiro, ganância, eu estou tranquilo. Todo o ministério pastoral de Keller, quando a esposa dele falou isso e ele percebeu isso na prática, ele começou a refletir. Quantas pessoas vinham, né, pedir aconselhamento pastoral para ele, quantas pessoas vinham falar com ele sobre os mais diversos assuntos, quantas pessoas vinham compartilhar com ele, né, pecados, pedir oração. E diante de vários anos de ministério, ele começou a perceber e tentar puxar na memória dele algum que pelo menos tivesse chegado até ele e falado assim, eu preciso de ajuda, pastor, eu sou ganancioso, eu gasto desenfreado, então eu preciso de ajuda para organizar minhas finanças, para que eu possa dar um sustento digno para minha família. Nenhum sequer, irmãos, ele conseguiu lembrar de que chamou ele por causa da ganância. Isso é porque a comunidade que ele pastoreava não tinha gananciosos? Ou é porque será na comunidade deles, ou a gente no geral, não acha que é ganancioso?
o modo operante ali, né? O modus operando do dinheiro é cegar o nosso coração. É nos cegar, irmãos, para a realidade que há. Um erro, irmãos, quando a gente fala de dinheiro é a gente... E o que faz também a gente não perceber, talvez, a nossa ganância, é que a gente tende a se comparar com aqueles que fazem parte da mesma categoria socioeconômica nossa. Então, eu olho para o lado, no meu bairro, eu vejo pessoas que têm mais dinheiro que eu vejo pessoas que às vezes têm menos, mas todo mundo é meio parelho, às vezes. Mas daí eu olho para o lado e vejo, não, aquela pessoa tem mais que eu, aquela pessoa tem uma casa melhor, tem um carro melhor. Então, consequentemente, eu não sou ganancioso. Porque eu olho para ela, não, beleza, eu não quero ter mais que ela. Mas a ganância não tem a ver com isso, irmãos. A ganância tem a ver com uma ansiedade excessiva por causa do dinheiro. É uma necessidade incontrolável de ter. E os pobres podem ser gananciosos também, irmãos. Porque daí tu substitui, né? Eu falei também disso, mas muita coisa vai vindo junto, né? É que o fato de que tu viver dependente ou sofrendo por não ter dinheiro também é uma espécie de ganância. E essa cegueira, irmãos, ela não vai ser ela não vai sair do nosso coração, a gente não vai ser liberto dela se a gente não tiver a comunhão, as conversas com os irmãos, como eu disse, mas também se a gente não orar, se a gente não pedir para o Espírito Santo revelar esses ídolos profundos que há no nosso coração e a gente realmente lutar intencionalmente contra eles. Se é segurança, então eu vou estar tranquilo na provisão do Senhor. E a idolatria ao dinheiro, né, a se prostrar diante de Mamon. Todo Deus falso tem características péssimas, né, mas Mamon ele não é diferente. Eu vou citar as duas principais aqui. A primeira é que todo Deus falso ele exige algum tipo de sacrifício humano. Quando a gente fala de idolatria na parte mais a parte de ídolos de gesso mesmo, né, que nem eu falei, sacrifício de pessoas, de animais, tudo, mas aqui quando eu falo de sacrifícios humanos, eu não estou falando em morte física exatamente, mesmo eu sabendo que muita gente morre por causa da idolatria ao dinheiro, tem muita coisa que acontece, né, por causa de ganância, por causa de soberba, por causa de controle, de poder, que faz com que matem os outros. O próprio fato da pessoa querer roubar para conseguir aquilo que é do outro e matar num assalto já é um sacrifício, tá, pessoal? Mas não é nisso que eu estou falando. É algo mais sutil, é algo mais oculto, assim, mas que é igualmente perigoso na nossa vida. Que acontece dentro da nossa casa, dentro da nossa família, com os nossos filhos. Nenhum Deus falso abençoa de graça. Eles exigem sacrifícios, exigem sangue. Atenas tinha o Partenon, que tinha várias divindades lá. Tinha Afrodite, que era a deusa da beleza. Tinha Ares, que era o deus da guerra. Tinha Artemis, que era a deusa da fertilidade, prosperidade. Tinha diversos outros deuses. E as pessoas se prostravam diante desses deuses. Por mais que a gente não tenha mais um Partenon, né, essas imagens, será que a gente não tem vivido se prostrando diante dessas coisas também, desses deuses? Talvez não temos mais a Afrodite, né, a deusa da beleza, mas a gente tem... Nosso Partenon passou a ser as academias, as clínicas de estética, de cirurgia plástica, o Monjaro. Tu gasta tua vida em busca de se tornar belo, de se tornar mais atraente.
Você não está se curvando mais a Afrodite, mas você só mudou o ídolo superficial, mas o profundo continua sendo exatamente o mesmo. Ou então o nosso ídolo talvez passou a ser prédio cheio de escritório, agenda cheia, que nem eu falei, reuniões. Então não é mais Artemis, né? Não, o deus da prosperidade também. A nossa prosperidade agora está depositada no nosso esforço, na nossa correria, no nosso escritório, nos nossos edifícios. Só mudamos o ídolo superficial de novo. Talvez a gente não esteja se curvando mais aos deuses gregos, mas quando o dinheiro e a carreira profissional se tornam ídolos, nos curvamos a eles e sacrificamos os nossos filhos, negligenciamos a nossa família, negligenciamos a vida em comunidade em troca de obter riqueza, um cargo ou talvez até prestígio. O sacrifício que Mamon cobra está exatamente aqui, irmãos. Sabe aquele pai que vive trabalhando, que vive indo atrás de dinheiro, às vezes até com o coração, entre aspas, ali, não, eu preciso prover minha casa, não. Só que ele não para em nenhum momento para pensar que os filhos dele estão crescendo e ele está deixando de ver a infância, de ver o desenvolvimento dos seus filhos. Ele está colocando Mamon acima da alegria que é o filho dele dar os primeiros passos, falar as primeiras palavras. É aqui que se encontra o verdadeiro sacrifício que Mamon cobra. Ou então, além desse pai perder, ou essa mãe às vezes também, que aqui serve para os dois lados, se dedicarem tanto ao trabalho, a buscar, a obter, a ter, a reter, começa a gerar, além de tu perder a criação dos filhos, tu perde o teu casamento, tu perde a tua família. Não tem tempo para ver seus pais, e daí daqui a pouco quando eles partiram já é tarde. Ou então tu não tem mais tempo de ter um relacionamento com a tua esposa verdadeiro, conversar, ver como foi o dia dela, ou ver como foi o dia dele. E daí acaba em divórcio. Um divórcio decorrente da obsessão por ter, por reter. Um divórcio onde você está sacrificando a sua família por causa de Mamon. Na parte comunitária, daí é aquele irmão que nunca vem ao culto, nunca vem à igreja caseira, nunca vem nas reuniões, nunca consegue participar dos momentos de comunhão. Não tem 1, 2 ou 3 porque ele vive ocupado trabalhando, ele vive ocupado no seu trabalho. Procure essas pessoas, irmãos. Não estou falando que o irmão, sei lá, trabalha por escala e um dia ou outro ele vai ter que trabalhar, não é isso. Mas é aquele que nunca pode estar e sempre a desculpa é, estou trabalhando, não, correria, não, preciso isso, aquilo. Ele está sacrificando a vida comunitária, o privilégio de partilhar de Jesus com o irmão e o irmão partilhar. Ele está perdendo partes do cordeiro. Lembra que eu preguei que o irmão ajuda a ver uma parte nova e você experimentar uma parte nova do cordeiro? Então ele está perdendo partes do cordeiro, de experimentar partes do cordeiro por causa de Mamon. E a segunda característica aqui, irmãos, é que Mamon não tem misericórdia alguma. Ele não perdoa erros. Se o seu Deus é o Senhor, né, o Deus verdadeiro, e você falha, você encontra perdão, você encontra graça, você vai encontrar um recomeço. Mas se seu Deus é o dinheiro, o patrimônio, o sucesso financeiro da sua empresa, quando o mercado quebra, fica meio instável, ou você, CLT lá, perde o emprego, Mamon, ele não vai te perdoar, irmãos. Ele vai te punir com crise de pânico, ele vai te punir com ansiedade, ele vai te punir com a sensação de que tu não é mais ninguém porque tu não tem mais um cargo, tu não é mais ninguém porque tu não tem mais um emprego, tu não tem mais aquela empresa de sucesso. Se tudo der errado
financeiramente, em Cristo, você tem a verdadeira esperança. Você tem um lugar reservado, você tem a vida eterna para estar ao lado dele, porque ele derrama graça sobre você, ele te dá perdão. Mamon, ele vai te empurrar por burnout, ele vai te empurrar para o fundo do poço, ele vai te empurrar para o suicídio. Em 2008, agora eu não lembro em qual dos livros também ele cita, eu acho que é também no Keller aqui, ele fala de uma grande crise econômica global que aconteceu. E teve muitos e muitos suicídios de pessoas muito conceituadas, de pessoas muito ricas. E a grande conexão entre todos esses suicídios era exatamente esse. Ou eles perderam um grande cargo, uma grande posição numa empresa ou na sociedade, ou então eles tiveram uma grande perda financeira, uma grande perda de valores mesmo. E o fato delas se suicidar não foi exatamente por causa do dinheiro ou por causa do cargo em si. Elas se suicidaram porque o local onde a esperança delas estava depositada morreu. O falso Deus delas, o Deus delas morreu. O Deus dinheiro, o Mamon, ele cobra sacrifícios e na primeira oportunidade que ele tem, ele te empurra para o abismo. O dinheiro não tem um dia da expiação. E muito menos ele tem uma graça para te oferecer. Como é que então a gente pode nos livrar, irmãos, de vez desse Deus falso? E aqui, claro, eu vou focar em dinheiro, mas qualquer Deus falso. É depositando a nossa verdadeira esperança no Deus que é eterno. Nossa identidade e segurança depositado no Deus eterno. Aquele que um dia morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e agora para todo sempre viverá e nós viveremos com ele em toda a eternidade. Aquele que venceu a morte. Se a gente passar a tentar vencer esses ídolos profundos do nosso coração com simples moralismo, a gente vai cair num grave engano. Ou talvez até na força do seu braço. Não, eu preciso parar de amar o dinheiro, então agora eu vou parar de amar o dinheiro. Ou eu preciso parar de gastar, então eu vou parar de gastar. Mesmo fazendo tudo isso, nada tem o poder de curar e restaurar o seu coração. Só consegue remover um afeto no teu coração, irmãos, quando você encontra um outro que supera aquele. O teólogo escocês Thomas Chalmers, ele tem um sermão famoso, né, que também se tornou um livreto, que é O Poder Expulsivo de um Novo Afeto. Pesquisem, comprem esse livro. E a tese dele aqui, de forma muito resumida, é: o coração humano ele nunca é esvaziado por imposição. O coração só vai abrir mão de um velho amor quando ele for verdadeiramente capturado e subjugado por um amor maior e superior. Piper chama de hedonismo cristão isso. O dinheiro ele exerce um fascínio, um poder gigantesco no nosso coração. E a gente deposita todas as nossas esperanças, nosso prazer nele. A gente tem um grande afeto pelo mamon. E a única maneira de a gente perder o poder, né, que o dinheiro exerce sobre nós, para a gente nos livrar, é quando a gente contemplamos e experimentamos a real beleza de Cristo Jesus.
Jesus, ele passa a ser o nosso prazer supremo, a nossa esperança final. Filipenses 3, 7 a 8. Contudo, o que para mim era lucro passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Esse texto aqui, Paulo usa um vocabulário contábil, né? De o que era lucro, que eu achava que era vitória, que eu achava que era o que estava me dando um retorno mesmo, uma segurança, comparado à preciosa grandeza de Cristo e do conhecimento de quem Ele é, vira esterco. Ele não fala vira nada, não, é esterco mesmo. Quando você descobre que em Cristo está o verdadeiro valor, você não vende tudo que tem chorando, mas você, se precisar vender, você vai vender rindo de alegria, porque ali não tem valor nenhum para ti. Quando você coloca a mão no bolso para ser generoso, não mais aqui como uma obrigação religiosa, é porque você encontrou algo infinitamente mais valioso e que aquele ato para ti não significa mais nada. Então, pega o que eu preciso, o que é essencial para mim, eu já tenho. Deus não quer tomar o seu dinheiro, Deus não quer que tu vá para a escassez, que tu se torne pobre, miserável. Ele apenas quer que o verdadeiro afeto do seu coração, seu verdadeiro tesouro, seja Ele, para que enfim você possa ser verdadeiramente livre. Coríntios 2, 8, 9, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. Aqui está o verdadeiro escândalo dessa transação econômica. Como se tivesse na conta, né, ultra negativa, cheio de dívidas, foi lá no Banco do Brasil com o Lucas e pegou vários empréstimos, vários consórcios, financiamento, tudo que tinha direito, financiou casa e não conseguiu pagar nada disso. Você está ali com uma dívida incontável que a cada dia, a cada minuto que passa, os juros come e você só se afunda mais. Então chega alguém que tinha muito dinheiro e fala, cara, fica tranquilo, eu vou pagar a tua dívida, vou pagar essa tua conta. Por si só, você ficaria muito alegre, provavelmente. Você tinha muito negativo e agora tem zero? Pô, glória a Deus. Só que o ponto é que esse cara muito rico, ele vai um pouco além. Ele paga a sua dívida e toda aquela fortuna que sobrou, ele vai lá e deposita ainda na tua conta. Ele fala, não, eu vou te tirar da dívida, mas aqui, ó, toda a minha riqueza eu vou depositar na tua conta. E é exatamente, irmãos, você já deve ter ouvido essa analogia, muito provavelmente. É exatamente isso que Jesus faz conosco. A pobreza de Cristo aqui no texto não é apenas poética, ela é literal. Ele nasceu numa manjedoura, vocês sabem que é uma manjedoura, né? Era um coxo, basicamente, para alimentar os animais ali. Quando ele pregou lá no barco, era um barco emprestado, não era um barco dele. Ele andou num jumentinho lá entrando, que também era emprestado. A última ceia, ele fez num salão, em cima de uma casa, que também era emprestado. Porque ele não tinha casa, ele não tinha barco. Não tinha. Até quando ele morreu, ele foi sepultado num túmulo emprestado. Porque na cruz Jesus entregou, irmãos, absolutamente tudo. Tiraram as roupas dele, a reputação.
Tiraram a vida dele, entre aspas. E ele absorve, irmãos, esse abismo de dívidas que nós tínhamos. E deposita muito além do que a gente merece. O preço dessa dívida que nós tínhamos, se a gente não pagasse, seria a condenação eterna. Mas ele quitando, ele nos deu a vida eterna. E no final ele brada tetelestai, que é está pago, está consumado. Toda a ira de Deus caiu sobre ele para que nós, que estávamos completamente falidos, fôssemos declarados herdeiros de Deus, concidadãos do reino dos céus. Ricos em sua graça, em sua maravilhosa graça. E apenas quando a gente compreender isso como um verdadeiro afeto, Mamon vai ser expulso. Então lá os perfis da primeira aula. O moderado, né, ele começa a ser liberto da ansiedade. Então, tipo, eu preciso ter a minha organização financeira aqui, tudo certinho, e porque eu preciso da segurança. Não, minha segurança está em Cristo. O transformador, ele é liberto da ostentação, né? Eu tenho muito dinheiro, tudo, eu vou financiar isso e aquilo. Não, eu tenho muito dinheiro para a glória de Deus, para poder financiar o avanço do evangelho. O abnegado, ele é liberto do ressentimento, né? Ele deixa a escassez ali, não agir mais como uma forma de amargura, uma síndrome do mártir. Eu faço isso, fulano não faz, então eu sou mais santo. Não, porque em Cristo ele já possui a maior riqueza que o universo pode oferecer, então os bens materiais para ele não é nada. E o doador, ele é liberto da barganha. Então ele deixa de ofertar como uma forma de troca com Deus e passa a ofertar como um transbordamento da graça de Deus, porque ele tem gratidão pelo aquilo que ele recebeu na cruz. Finalizar, irmãos. 4 desafios práticos para vocês nessa semana. Eu vou mandar esse que passou aí no grupo, para vocês poderem revisitar, se for preciso. Mas eu queria que vocês tentassem identificar, né, o perfil financeiro de vocês. Dentre aqueles 4, qual você mais se identifica? Se você é moderado, transformador, abnegado, doador. Ou então, se você percebe algum outro ou uma mistura, porque pode acontecer de misturar 2. Como eu falei, você pode estar num perfil hoje, mas amanhã mudar, porque fases da sua vida vão se alterando. O segundo passo é diagnosticar como o dinheiro virou um ídolo dentro do teu perfil. Eu sou um doador, então qual é o risco, né? Qual é a grande crítica aqui quanto ao doador? O que pode se transformar um verdadeiro ídolo profundo no meu coração? E com isso, ore, busque, peça para o Espírito revelar, porque como eu disse, é muito difícil. Terceiro passo, aproxime-se de Deus, para que Ele encha o seu coração, para que Deus torne-se esse novo afeto. Então, identificando o seu perfil, identificando os ídolos, não tente destruir ele com simplesmente mudando a sua maneira de agir. Também você precisa mudar, mas não somente com a sua força do braço, mas sim gaste tempo em oração, contemplando, né, a obra da cruz, contemplando a beleza de Jesus, para que você possa ser transformado de glória em glória. Lembre que Jesus, ele quitou a sua dívida, que quanto mais você se aproximar, mais o seu coração vai ser liberto. E você vai encontrar prazer nele, ele como esse verdadeiro tesouro. E o quarto passo é que você finalmente seja, com tudo isso em mente, liberto dos ídolos. Algumas questões práticas que ajudam a libertar.
Primeiro, quebre qualquer tipo de segredo que você tenha financeiro com a sua esposa, com seu marido. Quem não é casado, tem leve para o seu 2 ou 3, mas qualquer tipo de segredo financeiro que você tenha, que você, nossa, ninguém pode saber que eu gasto dinheiro nisso, é o primeiro que você vai ter que confessar. Depois, inverta a ordem do seu orçamento, né? Se tu tem uma planilha, se tu tem uma linha financeira lá, qualquer tipo de controle, tá ali gastos fixos, e streamings, lazer, investimentos. Pega a abinha do dízimo, da oferta e bota para cima. Comece sendo generoso. Primeira coisa que você faz no seu mês, recebeu, entrega essa oferta regular. Não fique esperando para ver se vai sobrar. Aposente a necessidade de status. Analise os seus gastos, vê se realmente eles são condizentes com a sua realidade. Para de se endividar comprando coisas que vai te trazer status, que vai te trazer reconhecimento perante os outros. O iPhone e a parede sem reboco, aquilo que eu falei, sabe? E faça uma oferta de quebra. Perceba as necessidades que estão ao seu redor, perceba aqueles que estão precisando da sua ajuda. Não espere que alguém peça ajuda. Comece a perceber e com isso você possa praticar a verdadeira generosidade cristã nessa semana, irmãos. Amém? Não sei, para a gente encerrar, já está meio avançado. Se alguém tiver alguma pergunta rápida, ou então queria chamar o Igor aqui para orar para a gente encerrar. Alguma pergunta?